sabe, Cristo morreu pelos religiosos da época. Eles decidiram matar Cristo do que Barrabás, né? Soltar Barrabás. E é que nem hoje. Se Cristo viesse hoje em dia, ia acontecer a mesma coisa, né? E a Bíblia fala que quem vive por Cristo e faz a obra de Cristo também passa pela morte, vai passar pela morte, porque ninguém aceita a verdade. Eu vi meu nome. Se outro vier em seu próprio nome, vocês aceitarão. E outro veio, né? Veio vários. Só que eu respondendo a pergunta, que eu já saí do tema de novo, falo rápido. Cara, Cristo nunca aceitou sacrifício, cara. E ele ainda afirma para os judeus de que tem valor para vocês judeus circuncisão. Tem várias palavras, né? Ele foi contra a circuncisão, várias coisas, várias. E o principal é o sacrifício. O sacrifício era a moeda de troca. E a Bíblia fala que Deus não faz barganha. Fazer uma troca é barganha. Pelo sacrifício de ovelha, de crianças, né? Que tem ordem de Deus, matar criança, estrupar. Aí chega em Mateus 23, vai falar o quê? Gente, próprio Messias, gente, vocês estão indo pela ideia errada. Mais ou menos assim. Não foi Deus que pediu o sacrifício de criança, não foi Deus que desceu o fogo do céu, não foi Deus que teve com Moisés, e não sou eu que estou. E Abraão não é pai de vocês. Se Abraão fosse o pai de vocês seguiriam as ordens de Deus, mas Abraão isso não fez. Vocês têm por pai o diabo. Ele foi homicida desde o princípio. Então ele já responde várias perguntas. Sacrifício é matar ou não é? Apesar de matar criança, o Deus do Velho Testamento dá ordem a Moisés. Vai lá naquela tenda, naquela cidade, mate seu irmão, sua irmã, quem tiver contra, mate todo mundo. E não deixe nem os animais pequenos fugir. Cara, que Deus o que mudou do Antigo Testamento para o Novo Testamento? O que acontece? Por que Deus ele era de uma forma assim, que nem você está relatando aí? Deus ele mandava matar, ele mandava triturar as pessoas lá, abrir o ventre de mulheres grávidas e pisar os pequeninos e assim por diante. E no Novo Testamento tá paz e amor, vamos... Eu posso te responder? Tá no chat, o que acontece, o humanista, é que esse Deus do Velho Testamento, que cobra dízimo, e quem não andar no sábado, segundo a regra, quem fizer algo no sábado, igual aquele rapaz lá da passagem que morreu apedrejado por causa que foi buscar lenha, né? Olha que coisa. Cara, esse Deus é sanguinário, homicida. Como a palavra já fala, se quiser eu trago aqui a palavra, eu abro a Bíblia. Satanás, ele se passou por Deus e é um Deus inventado pelo homem. Eu quero matar, então vou falar que Deus inventou a lei que quer matar. Você pode ver que vai até contra... Moisés não seguiu nenhum dos 10 mandamentos. Eu quero alguém me prove alguma lei dos 10 mandamentos que Moisés seguiu. Olha o capeta aí. Moisés pegou a mulher do próximo, do bairro? Não, mas ele matava, ele mandava roubar. Ele mandava roubar. Tô falando assim, ele não seguiu, cara. Ele não seguiu nenhum mandamento. O pior ele fez, mandar matar e falar que é Deus, tal, aquela construção todinha. Apesar que muitos acreditam que a história de Moisés é mentira, né? E ainda a Bíblia vai relatar que na cadeira de Moisés estão os escribas e fariseus. E cuideis que quem os acusar será Moisés, retratando o quê? Que Moisés seguia Satanás, o Deus dele. Tem várias passagens, cara, que Deus vai contra o sacrifício. O Messias foi totalmente contra o sacrifício. Totalmente. Pai, como foi a tua história de convenção, cara? Qual foi a igreja que tu se converteu? Qual foi? Cara, muitos julgam a internet, né? Eu vou falar a verdade. Muitos julgam a internet. Você tá indo por videozinho, você tá indo por vídeo de TikTok, Kawaii, YouTube. E não é assim que funciona. Tem que entender que os vídeos também traz coisas reais, coisas verdades. Assim que nem o Google. O Google tem vários sites que são mentiras, vários sites que trazem propaganda mentira, e vários sites que propagam propaganda verdade. E é o seguinte, cara, quando eu estava no sistema religioso, eu já tinha muitas dúvidas. Eu argumentava, e os pastores não gostavam. Me botava de canto, botava de disciplina, né, que eles não gostam de quem questiona. Porque dízimo nunca foi dinheiro. Mas tu chegou a frequentar uma igreja assim? Sim, eu cresci no berço evangelho. Meu ex-pai, era meu padrasto, era pastor, cara.
Era pastor. Mas é de linha o quê? Pentecostal, né? O pentecostal? Assembleia de Deus pentecostal. Expulsava demônio, fazia vomitar, saía pedra. E quando eu fui amadurecendo, eu fui ver que isso tudo era mentira. Tudo isso ali era mentira, cara. Minha mãe sofreu muito. Minha mãe acabou terminando com meu ex-pai, né? Por causa disso, que ela ficou besta. Ex-pai? Como é que é esse negócio de ex-pai? Padrasto dele. Padrasto, cara. Ex-pai, padrasto. Padrasto que... Padrasto. Não, porra. Que é padrasto. Mas tu conviveu com ele quanto tempo? Tu chamava ele de pai? Era do pai? Chamava, foi acho que dos 6 anos até os 18 anos, cara. Até 18 anos com ele. Ah, por isso que tu chama ele de pai. Isso, e outro, ele ainda me registrou, cara. E isso me dá até um pouco de remorso, que eu não queria, cara. Me registrou, me formou desde pai. Mas antes de ter deixado sem pai, não tem? Não, mano, mas ele que criou, pô. Pai é quem criou. Criou, cara, mas são os momentos bons que você viveu com eles. Teve algum desentendimento depois? Isso aí. Ah, cara, é porque eu não posso falar, eu não quero falar, mas foi um passado muito obscuro, tá? Apesar que ele era pastor e é pastor até hoje, é um passado muito obscuro. Não agia que nem pastor, não agia muito certo, não. Entendeu? Aí é foda. Às vezes é melhor não ter pai. Mas tu é gente boa do pai, tu é gente boa, cara. Eu gosto de você. Valeu, sim, valeu. Eu sou um cara que... Pode falar. Não, eu tenho que elogiar, porque eu vou falar uma coisa aqui abertamente, cara. A construção da identidade de muitos cristãos se dá aberta e exclusivamente da defesa de uma fé cega e sem interpretações óbvias sobre determinado contexto da própria leitura da Bíblia. E aí, por ocasião, sempre tem exceção à regra. Mas uma coisa que eu fico impressionado do pai é que a construção do cristão hoje não se pauta sequer na perspectiva bíblica. Às vezes ele se resume do primeiro ao quinto parágrafo, do primeiro ao quinto versículo de Romanos 13, onde se não a autoridade lhe pune de forma eficaz, porque Deus assim permite, porque Deus assim deu a espada para punir. O resto do texto eles abolem. E com esse tipo de leitura que exclui alguns versículos a dado interesse, a dada... Nicolau, tá me tirando a atenção. A dado sentimento, tipo assim, eu vou pegar esse contexto aqui e vou tirar para mim. Eles dizem todo tipo de atrocidade na internet, justificam práticas de violências pautadas na própria morte de Paulo, e só daí ladeira abaixo, sabe? E uma das coisas que me fez realmente me afastar do cristianismo foi um julgamento de mim mesmo, porque eu era assim. Eu também. Né? Eu era assim. E por ocasião eu era assim porque eu aprendi a ser assim, justificado pela própria leitura. E por ocasião isso me fez mais cético sobre aquilo que eu acreditava. E mesmo lendo toda a inspiração, né, da ideia de que um Deus ele é prefigurado naquele arquétipo de violência do Antigo Testamento, não me dá a justa medida de acreditar que Jesus seria diferente. Por ocasião, a ideia de um Jesus ele é uma ideia voltada a uma construção mística mesmo, de que muitas vezes a interpretação de Jesus é a interpretação clara que os pentecostais já vêm a dizer, que ele é utilizado pela prostituta dos novos tempos, a Igreja Católica, né? Esse conceito, né? Isso é uma questão muito interessante, porque realmente o Jesus católico ele é um Jesus violento, né? O Jesus católico ele é um Jesus de sacrifícios e mortificações. Você é ateu? Hoje sim. Mas toda a minha trajetória dentro do cristianismo, dentro do catolicismo, ela se revela num Deus punitivista e muitas vezes revela no aspecto de purgar, ao ponto de que você tem que rezar para poder chegar minimamente ao purgatório do Pai. Tá entendendo? Sim. Numa construção tão punitiva, mas tão punitiva,
que parece que se você não seguir a risca, você não é mais do eixo, sabe? Então, toda vez que eu precisei, por exemplo, me confessar por alguma ocasião, algum padre estava associado a alguma seita e eu descobri que o líder da seita X sabia algo sobre mim, tá ligado? E a confissão devia ser algo secreto. Então, muitas coisas que eu devia entender sobre o cristianismo caem no seio da Igreja Católica de forma deturpada. E, por ocasião, isso me faz acreditar no estigma de que, muitas vezes, todo cristão é assim. Que toda prática de violência que acontece, ela também é velada. É muito mais velada dentro dos âmbitos protestantes, dos âmbitos reformistas, porque, muitas vezes, o reformismo ele cai no puritanismo, no discurso predestinatório, muitas das vezes. Né? Nessa graça, pela procura da graça à torta direita. E, por ocasião, isso, por mais que represente determinada violência ou fundamentalize determinados tribunais do crime, pautado no mesmo puritanismo, como o narcopentecostalismo, ele ainda me parece algo muito mais voltado a condutas sociais e como as pessoas procuram, dentro das suas próprias realidades, tentar justificar suas ações errôneas. Mas fora disso, que é algo convencional, algo comum, e algo que a gente vê dentro dessa questão da penalidade midiática, né? Porque eu percebo muito que também isso recai sobre os aspectos da realidade cotidiana do próprio brasileiro. Essa ideia de que tem que matar bandido, cai no mesmo pretexto do puritanismo, né? Subjugar que o preço do salário do pecado é a morte, né? E cai naquele contexto penal que você julga alguém como criminoso antes mesmo de passar pelas mãos das reais autoridades. E que isso é uma falha real da estrutura do cristianismo, uma má educação real que parece que nunca vai ser desmantelada, além das promessas, né? Da ideia de que Deus lhe dará prosperidade, lhe dará um tanto de coisas que estão associadas muitas vezes à teologia da prosperidade e outras questões que, inclusive, fundamentaram a estrutura da especulação imobiliária no Rio de Janeiro. Tá? A história do pezinho lá, do pastor comprar um terreno para fazer casa e trazer a ideia de que todos os fiéis ali, de forma organizada, vão ganhar o seu pequeno espacinho para moradia, é uma coisa que fundamentalizou muito bem a especulação imobiliária no Rio de Janeiro. E todos esses contextos que foram abruptos na minha realidade, como eles impactaram a minha ótica de mundo, me fizeram realmente me afastar do cristianismo, porque me pareceu uma análise delinquente, débil. Não porque isso é um retrato de agora, mas foi retrato de todos os tempos. E por agora não mudou. Deixa o do pai comentar e depois eu vou passar para o Carlos Bassi, que chegou aqui. Fala do pai. Tipo assim, Tecnobate, né? Cara, é o seguinte, você se tornou ateu, pelo que eu entendi, por bases de raciocínio, né? Argumentações, pela própria palavra, né? Só que é o seguinte, cara, como eu falo para todo mundo, eu me domino como fora do sistema religioso, entendeu? Do Pai sempre sendo Paulo, fora do sistema religioso. E é o seguinte, cara, eu não deixei de acreditar, assim, em Deus. Porque, tipo assim, como eu falo direto, o Deus, para mim, o Deus verdadeiro, ele tá na Bíblia, mas não em toda parte da Bíblia, que nem aqui tá dizendo, né? Para mim, a Bíblia tem mais de 2.000 modificações, fora o hebraico e aramaico que eles tiraram, e colocaram totalmente deturpado. Você vai pesquisar a Bíblia no aramaico, você vai ver que a Bíblia tem vários outros sentidos, igual aqueles que eles usam. Deus se entristeceu Deus se arrependeu de ter feito o homem. Aí você vai para o aramaico e fala que se entristeceu, porque a palavra fala que Deus nunca se arrepende do que ele faz, porque o pensamento e a direção dele tudo é perfeito, então ele não pode se arrepender. Aí as pessoas gostam de botar por cima disso aí, cara, porque a Bíblia, nem tudo tá na tradução correta, cara. Tem vários tipos de traduções, vocês veem aí. Eu acho que é mais de 6, fora as Bíblias, né? Vários tipos de Bíblia Dark, Bíblia tal, Bíblia tal. Cara, mas é o seguinte, o Deus, para mim, o Criador, ele existe, e pela Bíblia, esse Deus aqui da Bíblia, eu não acredito nele, mas eu acredito no Deus que veio em carne, foi o Messias. Por quê? Porque ele veio pregando totalmente contra esse Deus do Velho Testamento. Sem falar que no Velho Testamento não é só esse Deus que tem, Deus Javé, que significa eu sou, eu serei, eu serei.
em hebraico, né? Jeová, Rafá, Jeová Dirê. E ele tentou ser e não conseguiu. Satanás enganou até essa parte do céu. Agora imagine nós, seres humanos. E a Bíblia fala que o principal poder de Satanás, principal, é se transfigurar de anjo de luz. Você acredita? Como? Eles têm o poder para isso, transformação. Aí Moisés viu Deus, aí teve um que brigou com Deus, teve um que viu a glória de Deus, várias passagens, né? Aí vem o Messias e fala, Deus nunca se mostrou para ninguém. E seu poder, sua divindade, sua vista, é tudo provado pelas coisas que já são criadas. Foi a palavra que eu dei aqui em Antônio Miranda, em Romanos capítulo 1, versículo 19 ao 23. Eu quebrei o argumento deles e eles não aceitou. Todo mundo começou a me cortar, e aí você vai. Depois eu entrei de novo. Que não tem como provar Deus. As coisas de Deus é inexcusáveis. Agora, esse Deus bíblico aqui, que é baseado em um ser humano, é um Deus humano, cara. É um Deus humano. Tem inveja, tem vergonha, tem ciúme, né? Você viu a história de Jó, fez barganha com Satanás. Então tá, toca nele, mas não toca na vida dele. É um Deus totalmente diferente do de verdade, cara. Então, pai, tu tá muito ateu pro meu gosto. Eu tô achando que tu tá muito ateu. Não... Pra mim, Deus, o Criador, só se revelou pelo ele em carne, né? Que o verbo se fez Deus, o verbo era Deus. E no princípio da Bíblia, aqui, o Gênesis, né? Porque essa é a verdade, cara. É uma construção. Rapaz, essas lives aí, Antônio, o Rister também subiu aí. A galera tá estragando os crentes. Eu gostava mais dos crentes quando eles subiam aqui, falava que Adão e Eva é tudo verdade, que teve cobrinha, que teve um monte de coisa lá. Porra, agora não, vocês estão estragando. Agora não tem muita graça mais. O pessoal começa a concordar com a gente. Deixa eu colocar aqui o Live Pix, que, deixa eu ver, foi o Eagle Fire que mandou aqui. Eaglifleet mandou R$5. KKKKKKKKK. O simples fato de brincar em poça d'água pode aguçar os sentidos do indivíduo. Eita porra. Ô, Rodrigo. Aqui. Eu não sei sobre o que ele está comentando, mas ele está... deixa eu passar aqui para o Carlos Bassi, que chegou aqui na live, depois eu vou passar para o Rister também. Boa noite, Carlos. Seja muito bem-vindo, meu querido. Boa noite, Rodrigão. Tá me ouvindo, não? Sim, estou ouvindo perfeitamente. Tá, porque estava com problema aqui. Boa noite, pessoal. Boa. Nicolai, Kurt, Vanildo, boa noite. Vai, Alisson, Richard, The Man, The One. Gente, deixa eu dar uma provocada aí no que o Tecnobate, que eu esqueci o nome dele, falou. Eu entendo que existe uma influência nas formações, né, na formação enquanto pessoa de todos aqui. É uma situação que até o próprio do pai corajosamente expôs, né, sobre a questão da formação dele, de vida, e todo mundo tem suas histórias. A gente já é bem conhecido nos debates em termos de personalidades e tudo mais, a gente se expõe. É uma situação que mostra, né, muitas vezes, a necessidade que a gente tem de convivência, de se desenvolver com as pessoas, de estarem aqui. Muitas vezes as pessoas só têm aqui nessa arena, né, para conversar, para se sociabilizar, a gente entende isso. Mas a gente não pode esquecer que estudo de religião é um estudo sério, apesar, né, do ateísmo, agnosticismo e outras vertentes não cristãs, não deístas, de não entendimento religioso, né, ter uma certa versão, e essa versão é construída por essa colocação que eu fiz agora inicial, de que cada um tem a sua formação, sua experiência. Então a gente leva isso em consideração, e nenhum cristão ou nenhuma pessoa que se acredita evangélico, sei lá, vai ficar, se tiver bom senso, né, não vai ficar questionando isso. Cada um tem sua história. Eu não posso, enquanto tendo experiências religiosas na minha igreja, na minha formação, falar mal da formação de quem é ateu ou de quem é agnóstico, de quem não acredita, que agora tem um comportamento belicoso, né, refratário com relação à religião. Normal, faz parte do debate. Mas a gente não pode esquecer que é um estudo sério. E o mundo se debruça no estudo humano das religiões, e isso mexe com as nossas vidas. Muito mais agora que a gente tem essa vertente
né, extrema-direita, e esse que é o grande problema. Eu acho que esse é o grande problema. O problema de estudar religião, eu não acho que é o grande problema. O assunto, isso aqui é mito, isso aqui não é mito, isso aqui é mentira, não é mentira. A questão é, como é que está se aplicando isso? Porque existe fundamento em algumas situações? Sim, porque o mundo todo tem religiões que tentam explicar a existência, tentam explicar uma série de coisas. Então, existe um fundamento aí, existe uma necessidade do ser humano de se buscar o existencialismo, de onde eu vim, para onde eu vou, depois da morte, né? Se eu tomo leite, se eu não tomo leite. Eu acho que isso é uma questão de a gente entender esse lado primeiro, para não ficar à margem da sociedade achando que tudo é ruim e jogar fora tudo. Também decorre esse erro, tá? Dos ateus, agnósticos, céticos, né? Queimar tudo e falar, não serve para nada. E existe uma necessidade que a gente tem de levantar o que foi estudado, por que nós estudamos, e questionar isso, por que nós estudamos, por que isso está fazendo parte da sociedade, por que isso está mexendo, até para a gente procurar por que a gente não está conseguindo suprir essa necessidade do divino com outra coisa, com outro pensamento, com a cultura, com o raciocínio, com o bom senso. Onde é que estamos errando? Estamos errando em não ter uma opção, em não buscar uma opção? Quem foi que buscou uma opção? Os países desenvolvidos que aboliram a religião, que são 100% laico, é o desenvolvimento, é o dinheiro que vai trazer, é um capitalismo que funciona? O que pode trazer uma opção para esse buraco? É ser radical, como na Coreia do Norte? É ser como na Rússia? Então, a gente tem que questionar sobre um certo âmbito mais abrangente, porque senão fica Alisson mal visto como filósofo, ele não pode ser um estudioso porque ele é crente. Eu não posso falar nada porque não sei o quê. O do pai não pode criar a visão dele. Claro, existe bom senso e existe limites. E tudo tem parâmetros de avaliação. Mas eu queria trazer essa visão diferente para a gente não entrar sempre na crítica, certo? E numa crítica, vamos assim dizer, não fundamentalista, mas totalmente que extingue, sabe? Que vem e lança chama, queima tudo, não vale a pena. Eu acho que a gente precisa desenvolver um raciocínio que a gente possa progredir. Então é o que eu penso. Sim. Obviamente que cada um tem sua opinião. Agora, existe todo um contexto de estudo. A Bíblia tem um contexto. Então, quando o do pai coloca, Moisés fez isso, fez isso aqui, essa é uma opinião própria dele, não é a opinião do quem estuda. Aí tem gente que fala assim, mas esses estudiosos, Bíblia não é para academia, porque eu vi que alguém falou, esse negócio, acho que foi um rapaz aí, esse negócio de Bíblia, academia, isso não tem nada a ver. Cara, faz parte de um contexto da ciência, das ciências humanas, entendeu? Então, eu vim quero trazer essa luz até para a gente poder evoluir um pouquinho nisso. Eu fico, sabe, Bassi, observando algumas coisas. Bem rapidinho. Deixa eu passar para as outras pessoas aqui, depois tu comenta. Eu queria comentar o ponto do Bassi aí, depois. Então seja breve, vai lá. Não, porque exatamente um ponto que eu tenho observado, cara, é assim, a gente está dando um embasamento sempre em leituras a qual a gente faz. São livros acadêmicos, a gente não está aqui evangelizando ninguém, porque eu sou cristão, eu tenho que evangelizar alguém aqui em live ou defender a bandeira de Jesus e etc e tal. E aí eu acho interessante, eu tô com muita calma agora para entender o ponto de vista da pessoa que sobe assim, se eu discordo de você, aí o cara começa a falar assim, você tá fazendo malabarismo, você tá inventando coisa. Aí eu pergunto assim, cara, mas e quem eu inventei? Qual é a minha premissa que eu errei? Que eu gosto de aprender. Aí o cara vem assim, não, é minha opinião que você tá errado. É minha opinião. Aí assim, o que ele tá querendo discordar, a gente tem bases em livros acadêmicos, em estudos acadêmicos sérios. Aí o cara chega com dizer que a gente faz malabarismo, que a gente está inventando coisa. Aí quando a gente pergunta, mas e aí, qual é o autor, né? Que eu quero saber a fonte do cara, porque o cara pode ter lido um crítico do autor que eu li, por exemplo, né? Aí não, o cara chega, não, é a minha opinião. Na minha opinião, você está errado. Aí, porra, meu irmão, você está dizendo que eu estou fazendo malabarismo, que eu estou errado, por causa que tu quer, por causa que da tua opinião, os autores acadêmicos estão errados e você está
na tua opinião tá correta e é acadêmica que você tá usando mesmo. E o foco acaba sendo pessoal, não acaba sendo da matéria, do objeto de estudo, enquanto a gente poderia evoluir muito mais em cima do objeto de estudo e falando das podridões mesmo, do que está acontecendo nas religiões e buscar uma alternativa. É o que eu penso. Deixa eu passar aqui pro Rister, o gostosão. Boa noite, Rister, o gostosão. Seja muito bem-vindo. Eu queria essa autoestima do Richard aí, um pouquinho. Mas o Richard tem uma autoestima de todo bom angolano. Você não conhece angolano, velho. E aí, Richter? Fala, Richter. Você que tá espagando do pai. Vamos deixar o Richter falar. Fala, Richter. Boa noite, humanista. Boa noite, os meus amigos na live, galera no chat. Bom dia, na verdade, né? Bom dia já. Então, cara, falaram os negócios interessantes aí, mas eu vou tentar começar aqui pelo tema da live. Se o cristianismo é contra ou a favor do sacrifício humano. Cara, o cristianismo é uma, se não me engano, a única, mas é uma religião que prega muito essa ideia do sofrimento e sacrifício, até pela premissa do principal do cristianismo, é de que a figura central, que seria Jesus, sofreu, e esse sofrimento tamanho é que fez com que ele carregasse o pecado de toda a humanidade e tal. E isso virou meio que um símbolo, tanto que nós vemos pessoas que andam com o crucifixo, né? Colar com o crucifixo. O crucifixo que é um símbolo que era um símbolo de tortura, sofrimento e dor, acabou virando um símbolo de salvação. Um símbolo de esperança hoje. Mas era um negócio bizarro. Era um negócio de massacre. E existe toda essa simbologia em torno disso, né? A própria imagem de Jesus é uma imagem de alguém que foi sacrificado. A figura central foi sacrificada. As narrativas dizem que ele tomou muita surra, muito torturas e tal, para cumprir sua missão. Se nós formos levar em consideração o judaísmo, que alguns cristãos também procuram adaptar, que é a parte do Antigo Testamento, também tem a questão de sacrifícios, como no caso lá acho que ia chegar a mencionar, né, talvez um pouco mais cedo, Abraão, de Deus ter mandado ele sacrificar o filho. Embora não tivesse acontecido, a narrativa mostra que foi um teste de fé, mas que envolvia um sacrifício humano. Tem a questão das práticas sacrificiais, do bode expiatório, não sei o que, toda essa coisa aí, que também acho que já explicaram. Tem a passagem de Jefté, de Juízes 11, onde aí mesmo ele sacrificou sua filha em nome de Deus, porque queria vencer uma guerra. E é isso aí, o que a gente mais encontra é essa questão de sacrifícios, né? E aí eu diria que sim, que é uma religião a favor de sacrifício, e justamente humano, por especificamente ter o caso de Jefté e o caso de Jesus. E a tentativa de Abraão, no caso. Agora, com relação ao que alguns pontos que levantaram aqui, mestre do pai. Cara, você tem que se decidir, meu. A gente tem um monte de coisa lá no Novo Testamento, cara, que, por exemplo, a genealogia. Genealogia que você vai pegar aí, diz que sai de Adão até Jesus, se você ligar tudo, envolve o Deus de Moisés, cara. Entendeu? Tem o Deus de Moisés, o Deus de Davi lá, que seria supostamente o antecessor de José, o padrasto de Jesus. Pô, meu, Davi adorava Deus do Antigo Testamento, cara. Não é esse Deus bonitinho lá que você tá falando do Novo Testamento. É tudo uma construção, tudo uma mentira. Fala duas linhas. Jacó. Não, mas peraí. Qual é o nome do teu Deus? O meu Deus não tem um nome revelado. A palavra fala que só vai ser revelado. Qual é o nome que Jesus chamou lá na cruz? Eloi Samactani? Esse Eloi não será o nome do Deus, do Pai? Não. Por que não? Por que não? Porque a tradução mundial botou Deus como nome, mas Deus é um pronome. Qualquer um pode se titular Deus. Não, do pai. Não, Agora do pai. O que acontece? Do pai. Aí você viajou do pai. O meu pai, não tem o nome, é o meu pai. Ele chamou, aí você viajou. Deixa o mestre, Richard. Não, cara. Eli, Eloi, sabe o que significa? Senhor. El. Não é? Você conhece o Deus El? Sim, cara, você tá querendo ir pro outro lado, mas isso é tudo uma Mas que outro lado? Eu tô dando de frente mesmo, tô dando de frente. Não tem nada a ver com o outro lado. A minha posição é diferente, vamos. Se você aguentar. Tá, continue.
El, Deus El. Quem é Deus El? Deus El é o Deus do panteão cananeu, era o Deus dos israelitas, o principal do panteão cananeu. O Deus de Israel, o Que Messias veio Jesus, contra sim, o Deus de Israel. que Jesus clamou na cruz. Só que Você adivinha só. já viu os critérios para ser o Messias? Os critérios para ser Messias? Mas você tá pulando para Messias, cara, isso aí é outro assunto. Já deu uma de Lucas, já deu um de Lucas Xavier. Aí já é outro assunto. Mas assim, do pai, só pra informar rapidinho, para não tomar muito tempo. O Deus de Abraão era esse Deus diabo que você fala, o Javé, o Sim. terrorista. Que é o que a palavra fala. Quem foi filho de Abraão? Sim, quem foi? Isaac e Ismael. Ismael. Depois dele veio quem? Não Transfigurado veio Jacó? Israel. Depois não veio Jacó? Sim. Quem E o era que Deus tem de a ver? Jacó? Quem era Deus de Porque Jacó? você quer colocar isso. Não, quem era Deus de Jacó, do pai? Cara, eu te provo na Bíblia que esse Deus aí é o falso Deus, cara. Não, quem era Deus de Jacó, que veio lá da descendência de Abraão? Era El, Deus o Deus de El. Israel, o Deus de Era Israel. Deus El. Se você pegar a Bíblia de Jerusalém, você vai encontrar lá El. Sim, Você vai encontrar porque passagens Deus onde é Jacó Deus, cara. levantou Não tô altar para o Deus El. Esse Deus El é o Deus de Jesus, que Sim, clamou na o cruz. Messias- Só que o Messias Jacó é descendeu contra de esse Abraão, que é do Deus diabo que ele adorava o Deus diabo que você falou. O Messias veio contra esse Deus, cara. Eu não tô Você entendendo. você não entendeu do pai. Do pai, você não entendeu. Se Abraão adorava o Deus diabo, o descendente, um dos descendentes de Abraão era quem? Jacó, que estava adorando o Deus El, que é o Deus de Jesus. Não sou Jacó muito. Não sou estranho, Jacó cara. adorou. Tem vários falsos profetas. Por que o Messias falava de falso profeta na Bíblia? Você acha Jacó que era adorou. nessa época? Era nessa época que tinha os falsos profetas. Do pai, Moisés, Jacó, Davi, do pai. Elias, Do pai. Josué. Ele tem a Todos visão são dele, iguais. cara. Não adianta. Não adianta. Do pai, Jacó adorou Você Deus. não prova, você não Jacó consegue, adorou coisa Deus que eu não consigo El. provar. Pega a Bíblia de Jerusalém, olha lá. Ela adorou Deus El. O Deus que Jesus Sim, chamou na você tá cruz, falando do pai. de um nome, eu tô falando a história. Mas o nome é importante. Você está ignorando uma das coisas mais importantes, que é o nome, para você saber identificar de qual Deus se trata. O Messias não tem nome nem o pai. Nem o pai, Ai, nem o ai, filho ai. revelou seu nome. A Bíblia fala que ele dará uma pedrinha que revelará o nome do filho. E Pedrinha? o nome do pai será revelado lá no céu. Pedrinha é com a gente. Pedrinha é o nosso nome. Nome do salve. É isso aí, do pai. Só que Você eu leio tá a certo. passagem aqui, amigo. Se você quiser, eu leio a passagem aqui. Tá aqui na Não mão. dá Você pra tá refutar. certo, do pai. É Isso irrefutável. não Eu dá acho pra que ele tá refutar, cara. certo. Não Eu queria aguenta, ver, não eu queria aguenta. ver o Olucum, eu queria ver o Olucum e o do pai dialogando, cara. Examinais as escrituras, porque Não, dela não. há de vida eterna. E cuideis, que há de acusar quem vos acusa será Moisés. Quem é Moisés? Moisés encapeteado, que era Satanás disfarçado de um homem. Ô, do pai, o que você acha de Jesus trans? Deixa eu receber o Patinho. Fala, Patinho. O estranho é Jesus Seja católico. bem-vindo. O Jesus trans é Jesus católico. Então, eu queria introduzir ao do pai o Jesus trans, que é incrível, tá ligado? É o Jesus Outra coisa. católico. Se você botar a barbazinha, a mesma imagem, se você botar a barbazinha, Maria e Jesus vai ser a mesma pessoa. Pode fazer o teste. Desafio Que isso, você. velho. Mas ele não era filho dela. Mas você conhecia a Maria? Você já conheceu ela? Sabe o rosto dela, como é que ela era? Vai dizer que ela tem o rosto de Jesus só colocando a barba. Eu tô falando da imagem. Mas Imagem. normalmente Então parente, Jesus e Maria era tipo tem os- Leonardo da Vinci e a Mona Lisa? A Bíblia fala, não adoreis imagem nem escultura, nem do que há no céu e na terra. Não, Eu tô a gente tá falando da- da mas de tá vocês. falando da- o do pera pai, só, normalmente, rapidinho só. quando é Do parente, pai. tem os mesmos traços. É isso que eu ia Tem falar, os mesmos Ivanildo. traços. Cara, quando eu boto minha peruca de Jesus, eu fico parecendo a minha irmã. E por que, Meu que Jesus, Deus. não, por que que Jesus não ia se parecer? Por que Jesus não ia se parecer com Maria, cara? Jesus era negro, Jesus não era branco, de olho azul e cabelo liso, não, já acorda, bebê. Mas aí você já mudou de assunto, cara. Não, é que você disse, Não, pera, do pai. Calma, mestre. Calma, mestre. Calma, Mestre. Mestre. Tá bom, mestre. Calma. Pera só, Calma, mestre. pai, não fica nervoso não. Do pai, Deixa você o disse. Patinho falar. Do pai, você disse que Maria com barbas parece Jesus, mas na Bíblia diz que Pega Maria a era imagem Maria. antiga Calma, agora. mestre. Pera, mestre. Já viu? Mestre, calma. É tão simples. É óbvio que eles vão ser parecidos, porque de acordo com a Bíblia, Maria é mãe de Jesus. Iam ser parecidos, cara. Não, cara, você tá querendo sair do assunto. Eu tô falando Oxe. da imagem do catolicismo. De Jesus. Jesus era Imagem. negro, cara.
Você não tem foto, cada um faz o que quer, caralho. tem foto de Jesus real. Você não tem foto de Jesus real, nem de Maria real. Não existe. Jesus do catolicismo é mentira. Esse Jesus do catolicismo é mentira. Aquilo ali é uma figura, não é uma foto. Se você, eu tô falando ali é uma figura. Dá o mesmo gosto. Acorda, se botar a barba, dá o mesmo gosto. Ô, Alisson, você tá com a agenda aí aquilo ali é uma aberta? foto. Você tá com a agenda aberta para consulta aí? Caralho, velho. Não, cara. Não sai do assunto, não. Só respondendo o tema, Não, mas o do pai. Vai lá, Pato. Depois eu vou falar algo que eu notei aqui. Não, só respondendo bem brevemente. Vai de acordo, algumas fontes têm, tiveram alguns sacrifícios e tem exemplos. Fechar o portão. Calma aí, Evanildo. Seu áudio tá aberto, Evanildo. Deixa eu botar o Evanildo. Fala, Patinho. Não, então, você tem de fato alguns, além de alguns registros do própria cronologia bíblica, na própria narrativa bíblica, na minha interpretação, toda a construção, de fato, pelo menos muito do que foi feita, né, na construção cristã, realmente uma visão de sacrifício também, uma visão de você realmente abrir mão dos seus valores e abrir mão do que você tem para seguir alguns preceitos, entendeu? Então, de fato, é uma visão de sacrifício, mas se teve sacrifício humano ou não, não sou qualificado para dizer, mas do pouco que eu estudei, aparentemente tiveram alguns indícios de sacrifícios, né, da história, e além dos exemplos que tiveram também na narrativa bíblica. Você quer que eu traga a palavra do Messias falando que sacrifício de animais nunca tirou o pecado de ninguém? Você quer que eu traga aqui, na Bíblia? Do o pai. Cristo falando? O tema é sacrifício humano. Vai lá, do pai. Vai lá, deixa ele ensinar. Pô. Deixa eu só colocar um tema antes do Alisson, que eu não falei sobre o tema, né, do cristianismo. Eu acho que a gente precisa definir o que é que vocês estão falando de sacrifício humano. Porque na antiguidade, todos os povos faziam, boa parte dos povos. A gente tem os povos maias, astecas, que faziam sacrifício humano. A Índia faz até hoje. Hoje você tem uma linha do ocultismo que faz isso. Eu vivenciei isso, tá? Vivenciei isso no Rio, vivenciei em Brasília. Hoje tem isso. Hoje o pessoal... não estou falando de besteira, tá? Isso eu vivenciei em Brasília. Tem gente que a Índia, eles adoram a parte da vagina de uma deusa. Cada parte de um país saiu ela. Terminar de falar. Oferece o primeiro filho no ocultismo. Aí eu estou falando do ocultismo satanista mesmo. Isso existe. Caramba. Isso existe. Tem histórias para contar sobre isso de Brasília, do Rio de Janeiro, e essa coisa de sumiço de criança, tá? Isso não é besteira. Isso aí, quem investiga isso, eu estou falando de investigador mesmo, chega a essas conclusões e o pessoal faz batida em lugares, em fazendas, em lugares afastados. Em Brasília isso tem, tá? Mas enfim, não é o caso aqui. Eu estou querendo trazer essa reflexão, assim, na antiguidade... Eu já desenrolei, assim, uma criança de um tapete. Em uma determinada religião. Já não era para sacrifício, mas fazia parte de um ritual, né? Sim. E essa questão do sacrifício, na época da antiguidade, era muito normal. Então, eu não sei por que essa exclusividade só do cristianismo. Se a gente perceber, e se aí vocês pegarem o histórico da leitura da Bíblia e da construção do texto bíblico, você vai ver, obviamente, a influência politeísta. Pai de Abraão, Terá, dá o nome aos terafins. Isso aí já é estudado classicamente dentro da academia, dentro das igrejas, que Terá era politeísta, era muito politeísta. E tem histórias judaicas dando relevância de Abraão a ser politeísta, certo? A ser politeísta. E isso só para engrandecer Abraão. Então a gente entende que é uma história de construção, de uma narrativa. Mas isso era normal naquela época. Isso era normal, essa coisa de fazer sacrifícios humanos. Então eu não sei por causa dessa exclusividade que se tem do cristianismo. Hoje o sacrifício é aquele sacrifício de... Tá, mas o tema tem a ver com o cristianismo e não se outras religiões praticavam isso, Bassi. Tá, mas aí que porque justamente a narrativa de que o cristianismo ele se diferencia das outras religiões. Não é a favor do sacrifício humano. Isso é uma narrativa da base da Bíblia antiga, judaica, e da formação da estrutura. Você fez uma pergunta e eu estava respondendo.
Desculpa. Calma, é que você está muito na defensiva. Parece que você já entra na live na defensiva. Você entrou na live e disse que você, o Alisson e outras pessoas, quando são cristãs, não podem falar nada. Você pôde falar tudo que você quis. Eu tentei falar aqui, você não consegue ouvir porque você está nessa defensiva. Calma. O que acontece é que o cristianismo, e também a gente observa ali na construção da Bíblia, existe uma tentativa de apartar dessas outras culturas que tinham sacrifícios humanos. Você tem aquela coisa ali de Abraão trazer, atendeu o chamado de Deus para sacrificar o seu filho, e aí no minuto final tem o anjo impedindo que ele cometa o sacrifício, né? E isso parece, assim como os professores costumam trazer aqui nas lives, o professor Marcos, o professor Money, Fábio Sabina, a galera que estuda a construção dessas narrativas, eles dizem que geralmente tem um apartamento eles estão tentando se desligar das culturas próximas ali, que, por exemplo, aquele caso de Gênesis, da Lua e do Sol, eles não dão o nome Lua e Sol, eles dão o nome ali grandes luminares, né? Os grandes luminares, eles tentam se desligar das outras culturas. E ali parece também que tem essa questão de tentar se desligar das outras culturas, fazer essa distinção entre eles, que são superiores moralmente nessa perspectiva de não sacrificar seres humanos, e outras culturas que faziam isso. Isso aí, óbvio, outras culturas faziam esse tipo de coisa, isso aí não é nenhuma novidade. Só que parece que vira e mexe ali dentro da construção da Bíblia, tem sempre alguém sacrificando alguém. Tem sempre uma coisinha assim, aqui, outra ali. A filha de Jefté, o pessoal fala assim, não, mas a filha de Jefté não é sacrifício, é porque ela se manteve virgem, assim. Não é exatamente isso, porque está no negócio lá dizendo que é o holocausto, e não tem nenhuma oposição de Deus a esse holocausto, né, que era sacrifício, era um sacrifício ali. E aí vai ter filho de Saul, vai ter outras coisas ali, outras passagens que indicam também essa coisa de sacrifício. Então, mostra ali que não necessariamente o cristianismo estava, ou a construção ali do que viria a ser o cristianismo posteriormente, né, aquilo que era o judaísmo e veio a se tornar também parte do cristianismo, não está tão limpo assim nessa história de sacrifícios ali. Eles estavam tentando se apartar disso dali, mas não por uma questão moral, eles tinham uma moral ilibada, pelo que me parece. Eu tô dando a minha opinião, vocês podem falar ali depois o que vocês entendem nessa questão, e tudo bem. Eu tô aberto a opiniões contrárias, não tem problema, não tem opinião formada, não é talhada em pedra, vocês podem mudar a minha opinião. Tá? O meu ponto é de vocês colocarem o cristianismo, e o cristianismo foi construído depois. Essa é uma visão do antigo, dos escritos. Mas já faz parte do cristianismo, não faz? Não, o cristianismo não carrega essa coisa do sacrifício humano, não carrega, ele só tem isso como narrativa, como Bíblia. Então, mas o Jesus é uma narrativa do sacrifício romano que acontecia, e ele é sacrificado. A questão do histórico de Cristo morrer da maneira que morreu é para, de uma certa forma, alinhar com a visão profética de Isaías, que ele iria morrer, aquela coisa toda do sacrifício, como cordeiro e tal. Então, existe aí a questão da visão que vocês estão tendo não é uma visão radical de que isso é uma prerrogativa cristã. Se existe a narrativa, e essa narrativa pretende fazer um alinhamento, isso não tem a ver com o core do cristianismo. O cristianismo não é isso. É só uma questão da narrativa. Fala, Richard. Vou te dizer uma coisa. Quando eu era cristão, imagino que muitos de nós aqui, quando éramos cristãos, ouvimos bastante que entrou o pecado no mundo e Deus traçou um plano para poder tirar esse pecado do mundo. E o plano seria o sacrifício perfeito.
Isso. Jesus Cristo Cordeiro. como sumo sacerdote, Exato, cordeiro. sacrifício. Isso, Mas não, Jesus mas era que Jesus não era mas o que eu tô uma falando, ovelha, não- Jesus não era uma cobra, não era um Vamos lá, pássaro, vamos Jesus lá. era um Isso- humano. Então vamos foi um lá, sacrifício Richard. planejado humano Richard, isso aí é uma narrativa dentro de um contexto de salvação. do Você olhar cristianismo, do que seria o cristianismo. Até então, não era do que cristianismo. é o cristianismo, não que seria o cristianismo. Não, E é para peraí, finalizar eu tô falando tudo aquilo do que eu falei nome cristianismo. anteriormente. Peraí, E presta atenção no que eu estou falando, vocês não estão escutando o que eu estou falando. Eu estou falando do nome cristianismo, dar o nome de cristão. Aconteceu depois. Isso daí não tem a ver com o nome cristianismo. Isso é um contexto dentro da Bíblia, dentro do contexto da Bíblia, da salvação. É o contexto do core, que hoje chamamos cristianismo, mas que, se você for ver, é um contexto de salvação. Um Deus cria o ser humano, esse ser humano cai em pecado, e ele estabelece o sacrifício. Esse sacrifício vai acontecer em Cristo Jesus, que depois é dado Sacrifício o nome humano. daqueles que... Sim, eu não estou saindo desse contexto. Vocês estão se apegando num ponto e eu estou tentando puxar para o outro ponto. O ponto é da narrativa. Narrativa do Torá é uma outra narrativa de povos da antiguidade. Então, se eles escreveram depois de que tudo aconteceu por uma iniciativa, e eu considero isso, eu não estou desconsiderando isso, que eles montaram essa narrativa, então essa narrativa tem influência politeísta, que não era cristã, não era cristianismo ainda, era uma influência cristã. A morte de Cristo na cruz era uma determinação romana, de um contexto romano, de um jeito romano que já é estudado e confirmado. Muita gente morreu crucificado. A questão dele morrer crucificado não é um sacrifício do tipo, precisa matar Jesus no contexto de sacrifício, holocausto e como eram os deuses politeístas. Esse é um outro contexto da morte de um cordeiro que vem desde o início do Gênesis, aí está tratado em cima do Gênesis, para a salvação do mundo. Esse é um outro contexto. Aí vocês vão falar, mas é sacrifício humano. Sim, aí é uma outra discussão. Só que o cristianismo, ele não é a favor do sacrifício como holocausto ritual do passado. Ele é a favor de olhar e dizer, em Cristo, no sacrifício dele eu tenho salvação. Se você for analisar isso é cruel, ok, esse é um outro ponto. Mas não é Carlos, isso que eu... Um cristão seria a favor falei, do plano de salvação de Deus? Oi? Um cristão seria a favor do plano de salvação de Deus? Sim. O cristão, então seria ele vai a favor olhar... do sacrifício humano? Sim, gente, mas aí que... Vocês não acreditam que Cristo nasceu de Virgem Maria, certo? Basi, você trouxe uma perspectiva histórica na questão dos romanos e trouxeste também uma perspectiva histórica na questão do Antigo Testamento, separando o que é o judaísmo do cristianismo. Isso aí eu entendi perfeitamente. Ok, vocês concordam comigo com isso? Não, pelo menos? Concordo contigo, mas a discussão está girando em torno daquilo que é a premissa do cristianismo. Se eu for para uma igreja agora cheia de cristãos... Esse é um outro ponto que eu concordo também. Mas o debate está em torno disso, Basi. Então, o debate não está girando tanto em torno do contexto histórico Richard, da deixa coisa. eu terminar. Mas não dá, então, para vocês trazerem coisas do politeísmo do Torá. Vamos trazer, então, somente o tema do sacrifício de Cristo Jesus como um ser humano. E aí a minha pergunta... Mas dá para trazer a Torá porque o Novo Testamento bebe do Antigo Testamento. Os cristãos têm a Bíblia com o Antigo e Novo Testamento. E eu estou mostrando... Eu estava comentando do Antigo Testamento que eu ia terminar ali na questão de Jesus como... a última tentativa ali, a última investida deles para poder se desgarrar dessa coisa do sacrifício humano, vocês gostam tanto de sacrifício? Então tá aqui, o sacrifício único, é o Cordeiro de Deus, é o próprio Filho de Deus, esse é o sacrifício único e tal, e não tem mais sacrifício daqui para frente, entende? Então parece que é uma coisa que vinha se arrastando, inclusive quando entra ali, que vai para os romanos ali, os romanos fazem esse tipo de coisa para poder meio que se apartar desses costumes que eram comuns naquela época, sabe? Esse tipo de coisa que era comum naquela época. Então, eu citei anteriormente, o que era comum era o sacrifício humano entre as culturas, entende? Sim. E o povo hebreu, e até mesmo o povo romano ali, eles também bebiam de culturas próximas e também
Mas viam o essas coisas. o romano não matava na cruz por sacrifício, holocausto, era por penitência, era para um castigo, era para um exemplo, para ser de exemplo, Mas para essa discussão não não haver é se os rebelião. romanos fizeram sacrifício, faziam sacrifício humano ou não. Essa não é a discussão. O contexto não é esse histórico. Uhum. O tema Então, também, mas claro, o cristianismo é contra ou a favor do mas sacrifício eu não humano. posso O ampliar, cristianismo. eu não posso ampliar a discussão. Eu Pode, tenho que ficar Você preso pode, a um contexto que vocês mas o querem contexto forçar. não é esse. Então, mas aí vocês acabam forçando a barra em cima do tema e de um ponto, Não, entendeu? Mas o tema está escrito cristianismo, não está escrito se os romanos praticavam um sacrifício humano ou não. Você não está entendendo a minha colocação. Quando coloca assim, fica parecendo que todo cristão, entendeu, vai querer sacrificar o seu filho em um holocausto. Não, isso vai depender da opinião de cada não, um. O tema é olha uma só, pergunta. você Você aqui, entende ó, que é no radical demais? Se vocês tá no irem, ó, título ali que o cristianismo é contra ou a o favor. cristianismo não é a favor do sacrifício humano, eles não Mas declaram por isso, é isso que tem uma questão de ato. diálogo. Esse é o Não, diálogo. eu entendo, mas aí Você- que está a minha crítica, né, nesse quesito de relevância e de contribuição, Foco, esse bicho. tema, Calma aí. dessa maneira, não contribui para a gente poder chegar a entender todo o contexto. Se eu vou no contexto histórico, se eu vou no outro contexto, eu contribuo muito mais. Calma aí, rapidinho. Um live pix aqui. Pablo Boanerges mandou R$7. Como prometido, deixando aqui minha gratidão aos Prof. Rodrigo. Ateus ou não, somos irmãos sem pedraplô. Valeu, meu amigo. Obrigado aí pela contribuição. Tamo junto, cara. Então, essa coisa. Opa, fala do pai. Depois eu vou comentar aqui sobre a fala do Basso. Ó, justamente sobre o tema aí que vocês estão abordando aí. Romanos capítulo 3, versículo 21. Mas agora se manifestou sem lei, a justiça de Deus, tendo testemunho da lei dos profetas. Isto é a justiça de Deus pela fé de Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que crerem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, a qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstração sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça, nesse tempo presente, para que ele seja justo, é justificado daquele que nele tem fé em Jesus, onde está logo a jadaitícia excluída, porque concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. É porventura Deus somente todos os teus judeus? Somente dois judeus? E o também dos gentios? Também dos gentios, e certamente. Se Deus é um só que justifica pela fé, a circuncisão é por meio da fé. E a circuncisão anulamos, pois a lei é pela fé. É uma pergunta. De maneira nenhuma. Antes estabeleceu a lei. Deu a resposta todinha sobre o sacrifício de Cristo. Por quê? Tudo. Por que tudo? Por que o quê? Aí, diz aí, o que quer dizer esse texto aí que você deu? Porque Cristo teve que morrer, vocês estão abordando aí sobre o sacrifício. Porque Cristo teve que morrer em sacrifício, aqui dá a resposta. Ah, tá. Mas que não responde se é sacrifício ou se não é. É sacrifício, então. É sacrifício de sangue, morrer mesmo. Uhum. Então, agora comentando aqui sobre a questão que o Bassi levantou, que o tema assim não contribui porque bota uma peste em cima do cristianismo e tal, não coloca nada disso, porque o tema tá aberto ali. O tema, ele tem duas opções. Sim. Apoia ou não apoia. Se a gente concluir que não apoia... É a favor ou contra. Isso. Favor ou contra. A favor ou contra. Dentro da história do cristianismo, mas diretamente não tem sacrifício, é uma questão humana. Né? O que nós estamos dialogando aqui, dentro da premissa, por isso que eu coloquei o cristianismo como uma questão de instrumentalização. Aí sim, você encontra determinadas barbaridades, né? Em nome de Deus também dentro do cristianismo. Mas em si não tem um dogma ou uma doutrina de sacrifício humano. Porque sempre houve essa questão, né? Dentro da questão da leitura do Antigo Testamento, esse cordeiro, ele teria que ser sido entregue, né?
Sim, mas eu não estou falando daqui, eu estou questionando essa questão do sacrifício humano como holocausto, aplacando a ira do Deus, que era uma coisa politeísta do passado. E esse é o ponto. Falar assim, cristianismo aceita o sacrifício de Cristo, mesmo, né, na consideração cristã, obviamente, porque o ateu não acredita, mesmo ele sendo gerado da Virgem Maria, formado do ventre pelo Espírito Santo, porque é assim que a Bíblia coloca, ele se torna carne, o próprio Deus se torna carne, para ter uma figura humana de sacrifício. Então, carne que será colocada em sacrifício. Por que era importante uma figura humana de sacrifício ali? Então, essa visão é a visão da construção da salvação através de Cristo, que pela fé, que é o que o do Pai acabou de ler, que pela fé quebra todas as outras condições de sacrifício, prepúcio, lei e tudo mais. Aí, em fé, nós acreditamos que Cristo, através desse sacrifício que foi arranjado pelo Pai, aplacou a justiça de Deus, que não era mesmo aplacar da justiça do passado de deuses irados por causa da lavoura ou alguma coisa parecida. Então, esse contexto é um contexto fabricado pela Bíblia, é uma construção. Então, se você olhar por esse lado de construção, entendeu? Por esse lado de construção, é a base da estrutura do cristianismo. Cristo vem para salvar a nossa condição da Bíblia, né? Deixa bem claro, que o pessoal fica falando aqui, você está falando que você acredita. Eu tô colocando num contexto bem erudito, bem erudito. Peraí, deixa eu terminar. Só terminar. Eu estou colocando num contexto erudito, que é para vocês entenderem como é que é a avaliação que a gente faz dentro da igreja. Entendeu? Se é verdade ou não, aí cada um acredita no que quer. Porque se o ateu não acredita que Cristo nasceu, viveu e foi carne, e nasceu da Virgem Maria é impossível, então, assim, é um contexto do cristianismo. Se o cristianismo acredita ou não nesse negócio do sacrifício humano, não determina que é o pensamento da igreja. É isso que eu estou questionando. É perigoso colocar dessa maneira, um enunciado assim, porque fica essa pecha que todo cristão é um sacrificador, é um cara boçal, porque acredita nisso. Aí vem esses exageros que os caras colocam, distinguindo toda a humanidade do cristão. O cristão não tem humanidade, para ele ter que matar. E não é assim que a igreja pensa. As pessoas não pensam assim, eles pensam sobre o contexto da construção da salvação. E isso é errado? Ok, é errado, mas ninguém vai ficar matando criança, bebê, ninguém pensa nisso, ninguém vai ficar dando tiro em bandido porque tem que matar. A questão é básica. Quem trouxe esse contexto na live aqui? Não, eu estou criticando o tema, o enunciado, estou me posicionando. Abraços teológicas. Então tá bom, beleza. Então vocês estão questionando o eu estou trazendo mais um elemento. Não, é que você falou uma coisa que ninguém defendeu aqui na live até agora. Mas calma aí, rapidinho. O Joel mandou R$100 para ajudar um pouco nesses dias difíceis. Abraços. Obrigado, meu amigo. Valeu demais pela contribuição aí, tá? Então, mas assim, simplesmente ninguém defendeu esse tipo de coisa aqui. Não defende porque é normal ser refratário no pensamento de que um cristão não tem esse pensamento do sacrifício humano. Que daí vem esse histórico todo de levantamento do passado, do Torá, da Bíblia, e se coloca num ponto atual. Isso não é um reflexo da situação atual. Ninguém está colocando isso no ponto atual, Bassi. Todo mundo que subiu deu conta que a discussão tem a ver com teologia, com o que está escrito lá na Bíblia, só isso. Então, ninguém chegou aqui cogitando que amanhã vai sair aí um cristão na rua e sacrificar porque a religião dele é a favor. Eu duvido. O pessoal vai fazer uma referência de que cristão gosta de matar, que mas tem esses caras da extrema direita. Você já está antecipando, dizendo o que as pessoas vão ou não fazer. Não, o pessoal coloca aqui, cristão é tudo assim, esses caras da bancada. Aonde? Coloca aqui aonde? Isso não representa o cristão. Coloca aqui aonde? Aqui não se faz isso. No chat, nos contextos aí que o pessoal coloca, tudo balela. Não se liga no chat, aonde que colocaram isso aqui no chat? Eu não vi isso aqui no chat. Aonde? Quem falou isso? Tem que ver aí atrás aí o que escreveram, falando que é tudo igual. Não, se está assim a esmo, é que você tá colocando ali uma pecha agora nos ateus, de que os ateus fazem isso ou aquilo e tal, que eles vão colocar esse tipo... Os grupos alimentam essa visão irracional, os grupos alimentam essa visão irracional de que todo cristão acredita que está na Bíblia do passado, do sacrifício humano, e não é isso. Isso que você está falando é análogo as pessoas vão ser violentas porque jogam GTA.
gostam de GTA e jogam GTA. Logo todo fã de GTA vai sair por aí ficar roubando o carro. Se vê um bonito passando, vai se jogar do céu para pegar o bonito. Vai ficar matando gente aí porque GTA motiva esse tipo de coisa. Não tem nada a ver, cara. Você usou um exemplo diferente do que eu estou colocando. Eu estou colocando uma situação é parecido. Não, se no cristianismo a figura central foi um sacrifício humano, isso não quer dizer que cristão tem que sair para sacrificar gente. Se um cara joga GTA e é um jogo que tem violência, isso não quer dizer que por ele ser fã de GTA e jogar GTA, vai sair por aí praticando violência. Mas não é assim que acontece. O pessoal faz uma referência de cristão dentro do que acontece, por exemplo, da bancada, do bandido morto. Mas aí, quando